E mudou, manchete, né? A manchete do UOL mudou. E como diria Fabiola Cidral, que está de férias, sorte dela, toque, toque, toque da Polícia Federal, agora na CBF, né? Manchete do UOL, neste momento, presidente da CBF é alvo de operação da Polícia Federal sobre compra de votos em Roraima, né? E a PF vai à sede. O presidente da CBF, recém-impossado presidente da CBF, o Samir Chaude, está entre os alvos de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta manhã a pedido da Justiça Eleitoral de Roraima. Agentes da polícia foram à sede da entidade máxima do futebol brasileiro no Rio de Janeiro. A CBF afirmou que recebeu esses agentes, mas que nada foi levado de sua sede. Eles estiveram nas instalações da Barra da Tijuca por cerca de 30 minutos antes das 7 da manhã. A entidade também disse em nota que não tem relação com a operação e que Samir Chaude não é o centro das apurações. A CBF acrescentou que ainda não recebeu informações oficiais sobre o objeto da investigação. Hoje, a Polícia Federal deflagrou essa operação chamada de Caixa Preta por suspeita de prática de crimes eleitorais em Roraima, estado de Samir Chaude. É o nome de Samir Chaude. A investigação começou após a apreensão de R$ 500 mil em setembro de 2024, às vésperas das últimas eleições municipais. Os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em Roraima e no Rio de Janeiro e os investigados tiveram mais de 10 milhões de reais bloqueados de suas contas. Antes de virar presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Chaude foi ligado à Federação Roraimense de Futebol. O pai de Samir comandou a federação por 4 décadas e o filho foi eleito para ser sucessor no estado poucos meses antes de ser lançado candidato na entidade nacional. E em 2022, ele se candidatou a deputado federal, né, mas não se elegeu. Samir Chaude recebeu 4.816 votos e terminou o pleito na condição de suplente. Naquele mesmo ano, recebeu uma intimação de um procedimento movido pelo Tribunal de Contas de Roraima, que se desenvolveu e virou ação no Tribunal de Justiça de Roraima por improbidade administrativa de quando foi diretor-geral do Hospital Geral do Estado em 2018. O caso ainda está em tramitação e a defesa alega inocência. E estamos de volta aqui também com o nosso Walter Mairovich. Walter, a CBF diz que nem o Chaude, nem a CBF, nem nada é o centro das apurações. Então a Polícia Federal se enganou, bateu lá por um acaso. E aí já jogando uma segunda para você. Gente, essa questão da eleição do Chaude também foi uma bola cantada, né? Todo mundo falou que isso aí daria problema, devido a problemas em Roraima, na federação, e já começam os primeiros a pipocar, ainda que não seja diretamente com o futebol, né? É engraçado porque no inquérito que está correndo sob sigilo e que ocorre nesse inquérito uma primeira operação, parece que a CBF já sabe o resultado, né? Quer dizer, então já tira da frente aqueles que interessam a CBF e dizer que não tem nada a ver com a história. Mas, evidentemente, que uma operação policial, atenção, isso é importante, uma operação policial não é feita do nada. Uma operação policial é feita com informações, com indicativos, com elementos que deem suficiência para que a operação não se torne um ato arbitrário. Portanto, legalidade existe, o fumos, a fumaça do direito está presente e o que a gente nota também, Sakamoto, é que o tal de José Maria Marim, que morreu com condenação e ainda cumprindo pena, parece que ele morreu a semana passada, mas o espírito da roubalheira, da ilegalidade, o espírito criminal ainda está muito entranhado na CBF. Josias, a CBF, na verdade, acaba funcionando há muitas décadas como um epicentro de sacanagem, desculpa usar o termo, mas é verdade, né? Uma caixa preta de problemas. O nosso colega Juca Kfouri repisa, né, insistentemente isso aqui por aqui, e envolvendo-se com política, né? Vai se misturando com política, vai se misturando com membros do judiciário, né?
Tem alguma solução no longo prazo? Você vê uma solução possível para a CBF ou ela vai continuar se escondendo, dizendo que é um ente ligado à FIFA, que a FIFA não vai deixar nenhuma intervenção e vai continuar acontecendo isso? Porque, no final das contas, você vê a entidade acabar envolvida, direto ou indiretamente, com um monte de questões políticas e de questões que dizem respeito às instituições, né? É impressionante como a CBF não se dá o respeito, né? A CBF não orna com a importância que o futebol brasileiro tem no mundo. Sempre que há uma troca de comando na CBF, que é a entidade máxima do futebol brasileiro, não há propriamente a escolha de um presidente. A CBF sempre escolhe um problema novo. Acabou de se livrar de um problema e acomodou no comando, na chefia da organização, um novo problema. A CBF sabia o que estava fazendo quando sentou no trono o Samir Chaude, que é uma encrenca nova. É uma encrenca nova. Então, agora, os rapazes da Polícia Federal estiveram na CBF, fizeram lá uma varredura, e aí a entidade solta uma nota dizendo que não, a Confederação Brasileira de Futebol não tem nada a ver com o problema, e tampouco o seu presidente diz que o Samir Chaude não é o centro das apurações. Ora, foram varejados os endereços do Chaude, foi varejada a sala do Chaude na CBF. Então, como é que não é o centro? Então, está na margem da investigação. Não importa, está sob investigação. E a CBF sabia que era um personagem com um passivo, que era uma encrenca esperando na fila para acontecer. E ainda assim, não teve nenhum pudor em acomodá-lo na chefia da entidade. E é impressionante o futebol brasileiro, com pujante na região sudeste, com os seus principais clubes ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguns estados do Nordeste, aí foram buscar lá na região norte, onde o futebol não é tão pujante, um personagem para presidir a entidade. Não dá. Realmente desrespeitoso com os amantes do futebol, é incompatível com a relevância desse esporte no país e no mundo, e quem faz esse tipo de movimento, sabendo que está não escolhendo um novo presidente, mas escolhendo outro problema, agora precisa lidar com as consequências. Não adianta ficar soltando notinha, não está sob investigação a CBF, de fato não está, e o presidente da entidade não é o centro das apurações. Esse tipo de nota, francamente, não é relevante, porque o que é relevante aqui é saber que há na CBF alguém que, tendo um passivo, aqui é um caso de compra de votos, mas alguém que compra votos ou que está sob investigação por compra de votos, amanhã pode estar sob investigação por outro tipo de irregularidade. Então, se até para contratar servidor público exige-se a exibição de uma ficha limpa, sabendo-se que nenhuma empresa vai contratar alguém para um posto dessa relevância sem fazer uma avaliação da sua ficha corrida, é incompreensível que a CBF não tenha feito a mesma coisa e não tenha tomado os mesmos cuidados.